Livro de Juízo, livro histórico, do capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 15. O contexto da palavra: Jéfita e os Gileaditas pelejam contra os Eframitas. Versículo 1. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jéfite: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Hein, Jéfite? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Versículo 2. E Jéfite, ele disse: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei vós, e não me livraste da sua mão. Versículo 3. E vendo eu que não me livrareis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Pai Eterno, o Senhor, nos entregou nas mãos, pois subiste vós hoje para combater contra mim? Uma pergunta. Versículo 4. E ajuntou Jéfite a todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque esses disseram eles: fugitivos sois de Efraim, e vós Gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés. Versículo 5. Porque tomaram os Gileaditas aos Eframitas os vales do Jordão. E sucedeu que quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: deixai-me passar, então os Gileaditas perguntavam: eis tu Efraim, Efraimitas? Uma pergunta. E dizendo ele: não somos não. Versículo 6. Então eles diziam: dize, pois, Sibolete. Porém, ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar bem. Então pegava dele e degolava nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000 homens. Versículo 7. E Jéfite julgou Israel 6 anos, e Jéfite, o Gileadita, faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Versículo 8. Depois dele julgou a Israel Ibizã de Belém. Versículo 9. E tinha este 30 filhos, homem, e 30 filhas, mulher, que casou fora e 30 filhas, mulher, trouxeram de fora para os seus filhos. E julgou Israel 7 anos. Versículo 10. Então faleceu Ibizã e foi sepultado em Belém. Versículo 11. Depois dele julgou Israel Elon, os Zebolonitas, e julgou Israel 10 anos. Versículo 12.
E faleceu Elon, os Zebulonitas, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Versículo 13. Depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Iliel, o Piratonita. Versículo 14. E tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgava sobre 70 jumentos, e julgou Israel 8 anos. Versículo 15 para terminar. Então faleceu Abidom, filho de Iliel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Este foi o livro histórico de Juízes, do capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 15. O rodapé do capítulo 12, da referência dos versículos 12, está escrito assim: nas Escrituras, João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. No livro de Salmo, de número 119, verso 109, está escrito assim: a minha alma está de contínua nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. É esse salmista falando. Em Salmo de número 18, 78, verso 9, no número 78, verso 9, está escrito assim: os filhos de Efraim, armados e trazendo o arco, retrocederam no dia da peleja. No livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10, está escrito assim, contexto da palavra, servos de Davi. Versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e diz: quem é Davi? E quem os filhos de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge a seu senhor. No livro de 1 Samuel, capítulo 19, versículo 5, está escrito assim: por quê? Pois a sua alma na mão feriu os filisteus e fez o Pai Eterno um grande livramento a todo Israel. E tu mesmo viste e te alegraste, porque, pois, pecaram contra o sangue inocente e matando Davi sem causa. No livro de Josué, capítulo 22, versículo 11, está escrito assim: e ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Rubi, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã e os limites do Jordão e da banda dos filhos de Israel.
No livro de Juízes, capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Pai Eterno. No livro de Juízes, capítulo 3, versículo 13, está escrito assim, contexto a palavra servidão sobre Egrom, versículo 13. E ajuntou contigo aos filhos de Amon e aos malequitas, e foi e feriu Israel. E tomaram a cidade das palmeiras. No livro de Juízes, capítulo 8, versículo 1, está escrito assim, contexto a palavra, Gedeão apazigua os eframitas e mata os reis de Medianitas. Versículo 1. Então os homens de Efraim, eles disseram, que isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste a pelejar contra os medianitas? Uma pergunta. E contenderam com ele fortemente. Contenderam com Gedeão. Este foi o rodapé do livro de Juízes, livro histórico, do versículo 12, do versículo 1 até o versículo 15, das Escrituras João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas com a grandeza de teu poder, abençoa todos nós com saúde, e nos livra de todos os mal, e nos dá sabedoria e entendimento para entender a palavra do Pai eterno do jeito que está escrito, para que nós não ficamos somente por ler e por ouvir, mas que nós colocamos essas palavras dele dentro do coração, para que nós meditamos dia e noite, para o conhecimento da verdade da palavra, e para que nós possamos ser salvos através de crer nessas palavras, através da obediência. Fica boa noite para todos, fica todos na paz, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Shalom.